Olá! Você está no canal Chave e Fechadura, do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar como é que a gente garante que a dose de um medicamento não comprimido está certinha? Ou como confirmamos que uma matéria-prima que chega na indústria é realmente pura? Uma das respostas mais importantes para isso está numa técnica poderosíssima chamada espectrofotometria UV-Vis. E é exatamente sobre ela que vamos conversar hoje. Para organizar nosso papo, a gente vai seguir 4 passos bem diretos. Primeiro, vamos entender os fundamentos, como a luz e as moléculas conversam entre si. Depois, vamos abrir a caixa preta do equipamento, o espectrofotômetro. Em seguida, vamos conhecer a lei matemática por trás de tudo, a famosa lei de Lambert-Beer. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como tudo isso se aplica na prática, no controle de qualidade de medicamentos. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo começo. Tudo se baseia num princípio fundamental, a interação entre a luz e a matéria. A espectroscopia UV-Vis é basicamente o estudo dessa conversa, e é ela que nos dá pistas valiosíssimas sobre as substâncias. A luz que os nossos olhos enxergam é só uma pequena parte de um negócio muito maior, o espectro eletromagnético. A nossa técnica, a UV-Vis, foca em duas regiões que estão ali coladinhas: o ultravioleta, ou UV, e o visível, o vis. Essa faixa de energia que vai mais ou menos de 200 a 800 nanômetros tem a força exata para interagir com os elétrons de certas moléculas. O fenômeno principal aqui é a absorção. Imagina só, um feixe de luz passando por uma solução. As moléculas que estão ali na amostra vão, literalmente, pegar um pouco da energia dessa luz. Mas não qualquer energia, só a dos comprimentos de onda que elas conseguem absorver. O que o equipamento faz, no fim das contas, é medir quanta luz foi capturada por essas moléculas. Mas tá, o que rola lá no nível molecular? Bom, a energia da luz UV-Vis, que é absorvida, serve para promover elétrons para níveis de energia mais altos. A gente chama isso de transição eletrônica. Pensa que é como dar um empurrãozinho de energia para um elétron pular para uma órbita mais distante. O mais legal é que isso só acontece em partes bem específicas da molécula, que a gente chama de cromóforos. Eles funcionam como pequenas antenas que absorvem a luz e, em muitos casos, são os responsáveis pela cor que a gente vê na substância. Certo, a teoria a gente já entendeu. Mas e o equipamento que faz essa mágica acontecer? Chegou a hora de a gente desmontar, peça por peça, o funcionamento do espectrofotômetro. Apresento a vocês o nosso protagonista, o espectrofotômetro. Ele pode parecer complexo, mas é um equipamento projetado para fazer uma coisa de forma muito precisa: medir exatamente quanta luz, num comprimento de onda específico, uma amostra consegue absorver. O caminho que a luz faz dentro dele é bem lógico. Primeiro, uma fonte de luz gera um feixe com todas as cores juntas. Depois, esse feixe passa por um componente chamado monocromador. Pensa nele como um filtro super seletivo, que escolhe apenas um comprimento de onda, uma única cor. Essa luz purificada, que agora a gente chama de monocromática, atravessa a nossa amostra, que fica num potinho de quartzo ou vidro chamado cubeta. E lá no final, um detector mede quanta luz conseguiu passar. A diferença entre o que entrou e o que saiu nos diz exatamente o quanto foi absorvido. Simples, né? Basicamente, existem dois tipos de espectrofotômetros. O de feixe simples é mais básico. Primeiro a gente mede a referência, o chamado branco, e depois mede a amostra, em duas etapas. Já o de feixe duplo é mais sofisticado. Ele divide o feixe de luz e mede a amostra e o branco ao mesmo tempo. E por que isso é melhor? Porque ele consegue corrigir em tempo real qualquer variação da lâmpada, o que deixa as medições bem mais estáveis e precisas. Ok, já vimos a teoria, já vimos o equipamento, falta matemática que amarra tudo isso. E é aqui que entra a elegante e superpoderosa lei de Lambert-Beer. A ideia por trás da lei é algo que a gente já sabe por intuição. Dá uma olhada nessas soluções. Quanto mais escura a cor, mais concentrada ela está, certo? E isso quer dizer que existem mais moléculas ali no caminho da luz para poder absorvê-la. A lei de Lambert-Beer simplesmente pega essa observação visual e transforma numa fórmula matemática. E a fórmula é essa aí, super simples. A igual a εbc. Essa equação é o coração da análise quantitativa por UV-Vis. O poder dela está na sua linearidade. Ela diz de forma bem direta que a quantidade de luz absorvida pela amostra é diretamente proporcional à concentração dela. É essa simplicidade que faz dela uma ferramenta tão confiável no laboratório. Vamos destrinchar cada letrinha. O A é a absorbância, que é o valor que o equipamento mostra para a gente.
O epsilon é a absortividade molar. Pensa nele como uma característica da molécula, o talento dela para absorver luz. Cada substância tem o seu. O B é o caminho óptico, que é a largura da cubeta, quase sempre padronizada em 1 centímetro. E o C é a concentração, que na maioria das vezes é o valor que a gente está doido para descobrir. Com toda essa base, vamos para o que realmente importa. Como a gente usa isso no dia a dia do laboratório farmacêutico? As aplicações se dividem em 2 grandes perguntas. O que é isso, que é a análise qualitativa, e quanto tem disso, que é a análise quantitativa. Primeiro, vamos falar da identidade. Como saber se a substância que a gente tem na mão é mesmo aquilo que a gente acha que é? A espectrofotometria nos dá uma resposta para isso. A resposta está no que chamamos de espectro de absorção. Se a gente mede a absorbância em vários comprimentos de onda diferentes, a gente consegue montar um gráfico único. Esse gráfico funciona como se fosse a impressão digital da molécula. Olha esse exemplo da aspirina. A forma do gráfico, os picos, os vales, tudo isso é um único dela. Então, se a gente mede o espectro da nossa amostra e ele bate certinho com o de um padrão conhecido, pronto, confirmamos a identidade. Beleza, identidade confirmada. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Qual é a concentração exata do fármaco na minha amostra? É aqui que a lei de Lambert-Beer brilha de verdade, com um método chamado curva de calibração. O processo é bem metódico, olha só. Primeiro, a gente prepara várias soluções padrão, com concentrações que a gente conhece com exatidão. Depois, medimos a absorbância de cada uma delas no equipamento. Em seguida, jogamos esses dados num gráfico. A absorbância no eixo Y, concentração no eixo X. Se tudo der certo, os pontos vão formar uma linha reta perfeita, e essa é a nossa curva de calibração. E agora, o grande finale. A gente pega a nossa amostra desconhecida e mede a absorbância dela. Esse valor é o nosso Y. Aí é só colocar esse Y na equação da reta que a gente acabou de gerar e resolver para achar o X. E pronto! O valor de X que a gente encontra é a concentração precisa do fármaco. É por causa desse método tão robusto e confiável que essa técnica é indispensável no controle de qualidade de medicamentos. É isso, pessoal. Agradecemos por assistirem. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil. Inscrevam-se no canal Chave e Fechadura e compartilhem com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!